Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, dia de ir à Santa Missa. Não deixem de participar da Eucaristia no dia de hoje. Estamos no 4º domingo da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 10, versículos de 27 ao 30. Disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O 4º domingo da Páscoa traz-nos sempre a narrativa do bom pastor. Por isso este domingo é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Jesus se apresenta para nós como o bom pastor. O pastor é a figura daquele que cuida, daquele que conduz, que encaminha, que aponta o caminho, a direção certa a ser seguida. Jesus se encontra diante dos israelitas, que são incrédulos, dos israelitas que não confiam na sua palavra, que não acreditam na sua palavra. São homens de coração fechado, de coração endurecido, e que se negam a ouvir a voz de Jesus. Por isso é que Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Porque há um Israel completamente fechado ao projeto do Cristo. Um Israel que se recusa a aceitar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Mas existe um pequeno Israel, por que não dizer um resto de Israel, que realmente se decidiu por escutar a voz de Jesus Cristo. Estes que são atentos à voz do Cristo são reconhecidos por Ele e o seguem. Então, quem escuta a voz de Jesus o segue. E é neste seguimento que Jesus passa a conhecê-los, a reconhecê-los. No momento em que o Evangelho de hoje fala do seguimento ao Cristo, abre-se então uma certeza escatológica, ou seja, chega a nós uma certeza de salvação. Aquelas ovelhas que escutam a minha voz e me seguem, a estas eu darei a vida eterna. Elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-la de mim. Então, olha aí, 3 visões escatológicas. Vou repetir. A quem escuta a minha voz e me segue, eu darei a vida eterna. Estes jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-los de minha mão. A mão na Sagrada Escritura tem como sentido a proteção. Proteção divina. Ninguém vai arrancá-las de minha mão, quer dizer, Deus protege aqueles que me escutam e me seguem. E se eles estão protegidos pela mão de Deus, não se perderão, porque esta mão indica o caminho. E este caminho leva estas ovelhas aonde? A vida
eterna, a salvação, a experiência de ressurreição. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então quer dizer, o Pai também reconhece as ovelhas que têm o Filho como pastor. Então essas ovelhas não estão só nas mãos do Filho. Essas ovelhas não têm só a proteção do Filho. Elas também têm a proteção do Pai. E por quê? É o final do Evangelho de hoje. Eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai são um, estar na mão do Filho é estar na mão do Pai. Ser protegido pelo Filho é ser protegido pelo Pai. Se o Filho não permite que suas ovelhas se percam, é porque o Pai faz com que elas se encontrem. A vida eterna oferecida pelo Filho vem do Pai. Então nós percebemos com muita clareza no Evangelho deste domingo que as palavras de Jesus geram vida eterna, porque fazem com que aqueles que a escutam passem a aderir o seguimento, assumam Jesus como caminho. No caminho, a experiência que se faz do Cristo também é a experiência que se faz do Pai. Eu e o Pai somos um. Aqueles que se colocam pela adesão à palavra nas mãos do Filho está também nas mãos do Pai. E a consequência daqueles que se abandonam às mãos de Deus, a proteção de Deus, é a salvação, é a vida eterna. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos corações. E Ele jamais se furtará em recompensar com eternidade, com ressurreição, aqueles que lhe são fiéis. Creio que nada é coincidência, tudo é providência. E neste domingo em que refletimos sobre o bom pastor, sobre os cuidados como fruto do amor, onde refletimos sobre a proteção de Deus, fidelidade de Deus ao homem, celebramos também o Dia das Mães. A mãe tem na vida dos filhos a expressão de quem pastoreia. O amor de mãe é tão verdadeiro que pode se comparar ao amor divino, porque é a única que nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que daria a vida por nós. O amor de mãe perdoa sempre, é exigente, muitas vezes radical, mas é um amor que nos edifica, que nos perdoa, que nos cura. A mão da mãe nos protege, tanto é que quando sentimos medo, corremos para a nossa mãe. Ao mesmo tempo que a mão da mãe nos orienta pelos caminhos certos e nos traz segurança. Assim, por meio da figura da mãe, compreendemos a figura do bom pastor. Se o amor do bom pastor salva, por que não dizer que o amor de mãe também salva? Não estamos querendo aqui colocar a mãe no lugar de Deus, mas quando dizemos que o amor de mãe salva, é porque o amor de mãe nos livra de tantos perigos, de tantos inimigos, de tantas adversidades. Porque a mãe enxerga na frente. Por isso, muitas vezes não é compreendida pelos filhos que olham para o hoje. A maternidade faz a mãe olhar para além do hoje,
faz ela contemplar o amanhã e perceber se o amanhã é seguro ou não para o seu filho. Se é seguro, ela o impulsiona para ele. Se não é, ela se reveste com uma força que se torna, na vida do filho, um escudo de proteção. E quando a mãe se coloca na vida do filho como aquela que protege, muitas vezes ela será incompreendida pelo filho. Porque a proteção da mãe exige muitas vezes que ela diga não. E quantas vezes os impasses surgem na experiência do não. Parabenizamos as nossas mães. Mais uma vez reafirmamos toda a nossa admiração por nossas mães. Falamos a elas do nosso amor e pedimos que Deus as abençoe. E aquelas que já partiram, que Deus lhes dê os prados eternos, a alegria do céu. Pedimos perdão àquelas mães que não são acolhidas e respeitadas pelos seus filhos. E de pé aplaudimos a todas aquelas que com sua vida, com seu suor, com seu sofrimento, deram vida em abundância, dignidade, caráter a todos os seus filhos. Que Deus abençoe a todos e neste domingo abençoe de modo especial a todas as mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana para todos vocês.